Bem-vindo, pessoal. A aula de hoje é explicar a diferença entre o EBITDA e o fluxo de caixa disponível. Primeira coisa, que o fluxo de caixa disponível ele é uma peça contábil obrigatória, tá? E o EBITDA, de um tempo para cá, a CVM também o exigiu como obrigação das empresas listadas em bolsa. E aí tem algumas diferenças entre uma e outra, e a gente vai explicar agora. Primeiro, que se a gente vê aqui, eu já coloquei uma imagem que mostra o EBITDA, o fluxo de caixa disponível, até deixei algumas coisas que eu escrevi aqui para vocês depois lerem, né, pausando se for necessário. O EBITDA, se a gente relembrar, até o lucro antes de juros e impostos sobre o lucro, né, que é o EBIT, ou LAGIR na sigla em português, né, representa a equivalência aí da demonstração de resultado. A única diferença da demonstração de resultado para o EBITDA é que na demonstração de resultado, esse nível de resultado já está embutido ali, sem a gente perceber, no CPV e nas despesas, a depreciação. Então, custos com depreciação e despesas com depreciação. E aí eu volto adicionando o que foi retirado e a gente nem percebeu, para essa apuração, e aí eu tenho o resultado do EBITDA. Por que eu volto com a depreciação? Porque no final das contas a gente quer saber a geração de caixa dessa empresa com a sua atividade fim. Então, o impacto financeiro na empresa e não contábil, que tem a diferença de contábil para financeiro. E aí agora a gente já vai acrescentando o fluxo de caixa disponível, que até o lucro antes de juros e impostos sobre o lucro está idêntico. E aí que começa algumas diferenças, né? Então, lá no lucro antes de juros e impostos sobre o lucro, depois eu deduzo imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que são tributos sobre o resultado, sobre o lucro, né? Aí já começa uma diferença do EBITDA. Então, o EBITDA não tem essa dedução e o fluxo de caixa disponível tem. Quando eu faço essa dedução dos tributos sobre o lucro, eu encontro uma outra métrica, né, provisória, que a gente chama de lucro operacional líquido depois dos impostos, né? Então é o lucro operacional, só que já considerando os impostos sobre o lucro. Aí desculpa, deixa eu só voltar a esse ponto, que é importante. Então, até então eu estou igual à demonstração de resultado, com a diferença que eu já aproveitei e paguei os impostos, tá? Já paguei os impostos. Então, eu acho o lucro operacional igual à demonstração do resultado, só que já pressupondo o pagamento dos impostos sobre o lucro. Aí eu venho com a despesa com depreciação, amortização e exaustão, adicionando, porque a demonstração de resultado já tinha abatido isso, como falado anteriormente, né? Como o EBITDA fez aqui, adicionou, então a gente está adicionando. Então, nesse momento, fica quase igual ao EBITDA. A única diferença do EBITDA para este ponto, desse fluxo de caixa operacional, é que já foi pago os impostos sobre o lucro. Então, o fluxo de caixa o fluxo de caixa operacional nesse ponto é igual ao EBITDA menos os impostos sobre o lucro. Aí depois, o que está deduzindo aqui, né? O caixa líquido aplicado em capital de giro e os investimentos. Então, a empresa que, óbvio, que quer ser perene ao longo do tempo, quer crescer, se desenvolver ao longo do tempo, para que ela faça isso de maneira sustentável, sadia, sempre ela tem que ter um capital de giro e sempre ela tem que estar continuamente investindo nas suas operações. E aí, essa é a previsão que se tem dentro do fluxo de caixa disponível. Então, já pressupõe quanto que você está investindo em capital de giro e quanto você está investindo na ampliação da empresa, né, os projetos de investimento da empresa. E aí a gente acha praticamente o resultado final do fluxo de caixa disponível, FCD, né? Se a gente for na sigla em português, e FCF na sigla em inglês. Então, deixa eu até aumentar aqui, já que a gente está falando dessa parte,
Já ficou lá um tempo para vocês ficarem comparando com o EBITDA. Então, estou aqui, fluxo de caixa operacional, deduzi então o capital de giro, os projetos de investimento, aí eu acho o fluxo de caixa disponível. E tem, se eu quiser analisar o fluxo de caixa disponível para o acionista, né, o shareholder, se eu quiser olhar só a ótica do acionista, aí eu volto, eu deduzo aqui as despesas financeiras e volto com o imposto e a contribuição social sobre o lucro líquido que eu tinha deduzido lá em cima. Então, eu acho que a melhor métrica é aqui o fluxo de caixa disponível. Vamos memorizar isso aí. Então, a diferença do EBITDA, para a gente encerrar a aula, é em relação ao fluxo de caixa disponível. O fluxo de caixa disponível é igual ao EBITDA menos os impostos sobre o lucro, menos o que foi investido em capital de juros, o que é investido em capital de giro e o que serão as atividades de investimento, os projetos de investimento. Essa é a diferença no frigir aí das coisas do EBITDA e fluxo de caixa disponível. Espero que você tenha curtido, tenha te ajudado. Compartilhe aí e curta o vídeo e se inscreva. Um abraço.